Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição deste domingão e vamos trazer uma análise e a repercussão da derrota do Vasco. Clima quente, clima pesado, Muro de São Januário. Ontem à noite ainda foi pichado com dizeres ali de fora Barbieri e fora Salgado e 7777. O clima tá bem esquisito, torcedor fazendo força e pedindo muito a demissão do Barbieri, que por hora não deve acontecer, tá? Mas eu já explico cada uma dessas situações. Então, deixa o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações e segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Dito isso, venho te lembrar do aplicativo da OneFootball. Ele é incrível porque ele é 100% gratuito. Você consegue ver os melhores momentos dos jogos do Brasileirão Série A e B, consegue assistir ao vivo e de graça jogos do Campeonato Alemão, consegue olhar o Head to Head, que é o retrospecto recente dos times que vão se enfrentar. Isso te ajuda na hora de fazer a tua aposta esportiva lá na 1xBet, e também você tem notícias do Vasco, do futebol brasileiro, europeu e sul-americano na palma da sua mão. Além de também ter acesso a tabelas de campeonato, classificações, artilharias e dados estatísticos. E o melhor de tudo, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Gigante da Colina, o aplicativo modo notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link aqui, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, dito isso, vamos aí discutir algumas coisas. Primeiro, tá passando para vocês aí na tela pichações ali ao redor de São Januário. Ou a maioria, inclusive, pelo que eu identifiquei, é na entrada social, né? Bem na frente da fachada ali do estádio, que inclusive ela é tombada porque é patrimônio do Rio de Janeiro, né? Vocês viram dizeres aí como fora Barbieri e fora Salgado e fora 777. Primeiro que assim, a insatisfação do torcedor, dele pedir demissão e tal, é um direito. Agora eu acho um absurdo o próprio torcedor do Vasco ir lá e depredar o seu próprio patrimônio, né? Eu acho isso muito ruim. A pessoa, eu tô irritado com a minha esposa, aí eu chego no muro da minha casa aqui e xingo ela, entendeu? Então assim, não faz muito sentido um negócio desse. Uma nota triste que eu coloco nessa situação aí também é você ver que uma das janelas está quebrada e está com, sei lá, um papelão, sei lá o que é aquilo, que inclusive traz insegurança. Quem quiser pular para dentro do estádio, ele tem isso facilitado e ao mesmo tempo é vergonhoso, né? É algo muito caro de se resolver e é feio também na fachada do Vasco, virado para a rua. O sentimento do torcedor, aí sim, esse é legítimo. Você não tem outras formas de protestar. Bota uma faixa na frente do estádio, sobe uma hashtag nas redes sociais, leva uma galera e faz um protesto na porta do estádio e filma, que viraliza nas redes sociais. Perfeito. Eu não estou questionando aqui o sentimento do torcedor de pedir a demissão do Barbieri, a saída do Salgado, etc. A saída da 777 não vai acontecer, a não ser que outro player chegue e queira comprar a SAF do Vasco, a 777 queira vender. Então assim, não faz nem sentido falar em saída de 777, tá? Então assim, não tô questionando o sentimento, eu tô questionando o próprio vascaíno ir lá e vandalizar o seu próprio patrimônio. Mas o clima é esse, tá? Se você vai para a rede social, se você escuta aí o vascaíno, a insatisfação com o Barbieri tá aqui pelas tampas. Agora vamos à informação. Diego, hoje existe chance do Barbieri ser demitido? Nenhuma, a não ser que ele venha, reflita esse final de semana em casa e fala, cara, o clima não tá legal, eu vou pedir o boné, eu vou me demitir. Por hora, o Vasco não pensa em demitir o técnico Maurício Barbieri. Por hora ele segue no comando. O Vasco entende que o desempenho tem que melhorar, o time tem que começar a pontuar urgentemente, mas tem ciência também de que boa parte dos problemas do Vasco também é pelo material humano e pela mão de obra. E você vê o Vasco, apesar de boas atuações do Galaz e do Barros, é um meio-campo muito pobre, não tem um meio armador, e o nosso volante mais construtor, já que o Jair tem se encontrado um pouco melhor ali como primeiro volante, apesar da falha ontem no lance do segundo gol, é o Marlon Gomes, cara. E o Vasco decide liberar o jogador para o Mundial para o valorizá-lo, pensando talvez em fazer caixa daqui a pouco, ao invés de socorrer o time, que quando o Marlon e o Andrei foram convocados, o Andrei não tem o que fazer, que ele é jogador do Chelsea, e já existia esse acordo, o Vasco já estava próximo ali da zona
de rebaixamento. Pois bem, dito isso, vamos agora à entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri. A transmissão da Rede Globo, através da ex-atleta Aline, me fugiu o sobrenome dela, que ela tem um sobrenome um pouco diferente, Calandrini, eu acho que é Aline Calandrini, eu acho que é isso. E o Richarlison, ex-jogador do próprio São Paulo, elogiavam bastante o time do Vasco, principalmente ali até o 2-2, né, onde o Vasco fazia um jogo igual, né, poderia até, quem sabe, ter saído com a vitória, mas o time tem aquele apagão de novo, e aí no lance tolo, acaba tomando um gol numa jogada de escanteio, e depois, num contra-ataque ali também, infantil, São Paulo mata o jogo. E o Barbieri foi questionado se ele concorda com essa análise, que ontem faltou ao time efetividade. O time não fez um jogo tão ruim assim, mas faltou se defender melhor e aproveitar melhor as suas oportunidades quando chegava ao ataque. Então eu vou deixar vocês, o Barbieri, fazendo a análise dele do jogo e se ele concorda com essa análise, tá? Confere aí. Eu acho que essa é uma leitura muito próxima ao que a gente tem. Eu acho que o jogo de hoje foi no máximo um jogo igual, mas em que sem dúvida nenhuma a eficiência deles teve um peso importante, né? Eu acho que em relação ao número de finalizações e chances, eles foram mais eficientes que a gente. Eu acho que a gente não tem conseguido traduzir esse rendimento em resultado, em gols, enfim, em algo que vá nos deixar mais próximo da vitória. É uma questão importante que a gente tem que ajustar. Conversamos um pouco no final do jogo, eu acho que a tônica de hoje foi que a gente sofreu gols sem o adversário precisar criar tanto. Acho que isso é importante, né? Esse gol de bola parada ilustra isso. A gente fez um esforço enorme para empatar o jogo aos 40 e depois acaba tomando um gol de bola parada, que acontece, faz parte, mas sempre é uma situação que envolve concentração, envolve ali tá muito firme, agressividade para disputar a bola, e a gente se deixou escapar um empate que não seria o resultado que a gente queria, mas dadas as circunstâncias seria um bom resultado. Eu acho que está faltando a gente amadurecer como equipe, como conjunto, como equipe mesmo, para a gente conseguir, com essa maturidade que a gente tem que adquirir, não oscilar tanto durante as partidas, entender esses momentos e ter outros resultados. Bom, o Barbieri, na sua explanação, ele alega que falta ao Vasco amadurecer como equipe. E se falta ao Vasco amadurecer como equipe, e eu concordo, aí isso é um trabalho seu, Barbieri. Se o time não amadurece como equipe, a culpa é sua, porque isso aí é função do treinador. O trabalho, ele já não está tão no início assim. O Vasco está chegando no 6º mês de trabalho do técnico Maurício Barbieri, se não já tem, porque ele chega, eu não me lembro, acho que ele chegou a primeira semana de dezembro. Finalizando agora o mês de maio, que faltam 10 dias, ele completa 6 meses de trabalho. E com 6 meses de trabalho, já dá para se ter um norte. É verdade que no começo trocou-se tudo, saíram 24 atletas, chegaram 16 no decorrer da temporada, né? Não chegou todo mundo junto para ele trabalhar com todos, mas o Vasco chegou a desempenhar melhor. O Vasco faz um estadual bom, foi eliminado pelo Flamengo pela tal da falta de eficiência e do amadurecimento de equipe, porque criou para poder ter ganho e ter eliminado o Flamengo, né, na semifinal. Talvez tenha sido até um livramento pegar esse Fluminense azeitado com esse time do Vasco aí, estava arriscado a gente ter passado aí perrengue feio na final do estadual, né? E o Vasco começou a definhar no Brasileiro. Teve uma eliminação ali péssima contra o ABC, no momento onde o Vasco vinha apresentando bons jogos. Talvez ali foi uma noite infeliz, né? Eu procuro colocar dessa forma. E aí o Brasileiro não, é uma sequência de 7 jogos, porque até o Carioca o Vasco estava jogando bem, mas no Brasileiro, jogo bom contra o Galo e Palmeiras, e depois o time definha. Jogo ruim contra o Bahia, contra o Fluminense, foi amassado e levantou a mão pro céu por ter saído ali com um pontinho. Poderia ter saído com a vitória, que seria completamente injusto, porque fez 1-0 e foi tomar o gol, se eu não me engano, só no segundo tempo. Depois teve o jogo depois do jogo do Fluminense, teve o jogo do Curitiba, Santos
Enfim, e a história vem se repetindo. O Vasco não fez um jogo contra o Santos para perder, o Santos não fez um jogo contra o Vasco para ganhar, mas o futebol não tem fez para perder e fez para ganhar. Futebol tem eficiência. Produziu, vai lá, aproveita, mata o adversário, faz o placar e garante a parada. Então o Vasco tem pecado muito. E sim, isso é trabalho do técnico Maurício Barbieri. Se o time está imaturo ainda, se o Vasco é ineficiente em muitas coisas, deve-se ao trabalho do seu treinador e mão de obra. O Vasco tem um atacante, que aí eu acho que um abismo puxa o outro. Um meio-campo que não produz, e aí um centroavante que ele não é um... Tem alguns atacantes... Pensar nos caras. Vou pegar uns exemplos assim, fora da caixa, tá? Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. O Edmundo é um cara que ele não vai viver só de bola chegar no pé dele para ele finalizar. Ele volta, ele pega a bola, ele dribla 1, 2, ele faz uma tabela, ele puxa um contra-ataque. É um jogador que tem jogo com a bola, né? Você tem outros jogadores que têm essa característica que são centroavantes. Outros não. É aquele cara do cabeceio, da finalização, do pivô. O Pedro Raul é esse cara. Ele não vai te gerar muito jogo fora da área. E o time não joga utilizando esse centroavante que a gente tem. O Germancano, por exemplo, até evoluiu na mão do Fernando Diniz, mas é um cara que ele é muito letal nessa jogada de cria bem, ele se posiciona bem e pimba, coloca a bola no fundo do barbante. O Germancano, quantas vezes a gente falava, esse cara, a gente tem um centroavante incrível aqui, que a gente não consegue ter um time em volta para criar para esse cara. Foi ele sair do Vasco e tá aí, ó, empilhando gol no Fluminense. No Vasco, com times horrorosos, ele tinha média de 20 gols por temporada. No Fluminense, ano passado, ele fez quase 40, ou fez 40, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o Vasco tem um problema grande, não consegue usar o seu atacante. Os nossos pontas mais defendem do que atacam. E no terço final decidem quase nada. Aí a gente pede muitas das vezes o Orelhano e o Eric Marcos, que são jogadores que quebram mais as linhas, mas inconstantes. O Eric Marcos, né, é muito jovem, eu não vou cobrar isso dele. O Orelhano chegou como reforço de peso, caro, não foi barato, tinha que estar performando. Mas é um jogador incompleto também. O meio campo, 2 garotos. E se você pega e dá uma olhada no time que foi a campo ontem... O Peck e o Figueiredo eram os pontas da Série B, o Rodrigo já estava no elenco e não tinha nem feito algo para que o Vasco o chamasse a atenção e colocasse no grupo, ou seja, na análise interna do Vasco, o Rodrigo não servia nem para a Série B daquela temporada. O Barros, esse já é mais novo, não dá para colocar tanto nesse pacote, mas nós já vimos jogadores mais jovens terem subido ao profissional, então o Vasco, de certa forma, apesar dele ser mais novo, o Rodrigo não, estava no último ano de sub-20. É um jogador que também não tinha chamado a atenção do Vasco ao ponto de colocá-lo no profissional. O Galazzi é um jogador que não servia nem para o Vasco emprestou para o Curitiba. O Alex Teixeira também tinha virado o banco daquele time e segue como banco pelo mesmo jogo contra o São Paulo. E aí você tem sim uma zaga, um goleiro e um primeiro volante todo remodelado. Jair, Puma, Piton, Robson, Léo e Léo Jardim. Aí sim, 6 jogadores, na verdade, todos trocados, e esses ali, tirando o Robson, que voltou a dar uma claudicada, jogadores que a torcida confia e que vem desempenhando bem. Mas a partir do segundo volante para frente, são todos jogadores remanescentes da Série B ou que estavam no elenco e sequer foram aproveitados na Série B, com a exceção do Pedro Raul. Então, assim, o Barbieri tem culpa no trabalho dele, mas falta mão de obra também. Eu divido essa culpa do mau momento do Vasco. O Barbieri, como treinador, ele tem 50% de culpa, e a outros 50% eu coloco na culpa do Paulo Brax essa conta. Por quê? É diferente a gente reclamar, por exemplo, do que o Flamengo estava jogando essa temporada e um caminhão de títulos que eles perderam, eles não ganharam nenhum, eles perderam todos. Você tem um super time na mão que não está desempenhando, não está ganhando nada. Aí você, peraí, cara, olha o time que eu tenho e eu não consigo performar. O Vasco é mais ou menos. O Vasco melhorou muito comparado ao ano passado e às temporadas anteriores, mas ainda assim é o time que ainda faltam muitas peças. E ainda faltando peças, os nossos melhores volantes, né, junto com o Jair, só tem o Jair, estão na seleção. Então, um elenco que já tem buraco, já falta peça. Ainda estamos desfalcados agora.
do Marlon Gomes e do Andrei. Então, assim, o Barbieri tem culpa, a imaturidade que ele cita do time é conta dele, a falta de variação de jogo e só chuveirinho na área é culpa dele, que não consegue fazer esse time jogar associado e ter bolas por dentro. A gente vai discutir isso num próximo vídeo, que é trabalho dele também. O Vasco não matar os jogos, né, e fazer as faltas quando tem que fazer em momentos importantes. Também é culpa dele, quem tem que orientar o treinador. Enfim, então tem algumas coisas para a gente discutir mais aqui, vai para o próximo vídeo. Mas a situação de momento a pressão na torcida está muito forte, pede-se muito a cabeça e a demissão do técnico Maurício Barbieri. Mas por hora, tá, isso não deve acontecer. Beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição do dia. Logo mais eu chego com a nossa segunda edição. Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento, de quem volta mais, tamo junto. Valeu, fui. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo que a gente discorreu nesse vídeo. Tamo junto.